Você conhece os fundos DNA da Rico? Vale a pena você aplicar o seu dinheiro nesse tipo de investimento? Então acompanhe esse nosso conteúdo até o final, que eu explicarei para você tudo sobre os 6 fundos dessa natureza. Então, vem comigo! Olá, meu nome é Miguel Ibiapino e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Ações de Sucesso, e aqui você encontrará um conteúdo de qualidade sobre educação financeira e investimentos. E se você for novo por aqui, eu te convido a se inscrever no nosso canal e não esqueça de apertar o sininho para que você receba de maneira imediata todos os nossos vídeos. Vamos então ao assunto de hoje. Fundos DNA da Rico e da XP. Eu tenho recebido inúmeras perguntas aqui no nosso canal dos nossos seguidores pedindo para explicar a natureza desses investimentos e falar se são investimentos vantajosos ou não. E atendendo aos pedidos da nossa querida audiência, eu resolvi então realizar esse vídeo, mas antes de entrarmos no nosso estudo, vamos relembrar no que consiste investir num fundo de investimento. Um fundo de investimento é uma forma de você investir o seu dinheiro de maneira passiva, pois você estará delegando a um terceiro, a um gestor profissional, a atividade de escolher os ativos que irão compor a sua carteira de investimentos. Vantagem em tal circunstância? Para aqueles que não possuem muito conhecimento sobre o mercado, sim, pois esse gestor, que deve ser um profissional experiente e certificado no mercado, ele terá a obrigação de gerir os recursos dos aportes desses participantes do fundo na busca de maior rentabilidade. E nós encontramos no mercado financeiro um leque muito grande de fundos existentes. Fundos de renda fixa, que investirão predominantemente em opções de renda fixa, fundos de renda variável, que irão investir predominantemente em ações, por exemplo, e fundos multimercado, que terão um portfólio bem variado. Terão investimento em renda fixa, em ações, em cotas de outros fundos, como é o caso dos fundos DNA. No caso dos fundos DNA, o grande marketing das corretoras Rico e XP é apresentá-los como opções de investimento que irão se adaptar a todos os perfis de investidores, tendo opções para investidores conservadores, para os investidores moderados e também para os arrojados ou agressivos. Comecemos os nossos estudos pelas 2 opções de fundos DNA indicados para investidores com perfil conservador, o Serenity e o Defense. E vejamos então os seus pontos em comum. Ambos possuem a mesma taxa de performance, de 10% ao que exceder o CDI, e também possuem o mesmo valor de aplicação mínima, R$ 100. E os 2 fundos são de natureza multimercado. Já no que diz respeito à taxa de administração, o Serenity possui uma taxa de 0,4% ao ano. Já o Defense, a taxa de administração é de 0,5% ao ano. Já o Defense ele é indicado tanto para o investidor com perfil conservador, como também para o moderado. Isso porque ele possui em seu portfólio um percentual de alocação maior do que o Serenity em opções de multimercado, como também em renda variável, o que aumenta consequentemente o seu grau de risco, mas aumenta também a possibilidade de retorno, razão pela qual o Defense tem uma taxa de administração maior do que o Serenity. Em seguida, nós temos 2 outros fundos DNA indicados para investidores com perfil moderado. Mas antes de entrarmos especificamente nesse estudo, eu quero pedir para você: deixe o seu like, coloque aqui embaixo os seus comentários e compartilhe esse nosso conteúdo para que tenhamos a certeza de que esse vídeo é enriquecedor para você. E assim você contribui com o crescimento do nosso canal aqui no YouTube para que possamos continuar produzindo vídeos de qualidade para você. Vamos então para os 2 fundos DNA indicados para investidores com perfil moderado, o Strategy e o Vision.
O Strategy possui uma taxa de administração de 0,6% ao ano, possuindo também uma taxa de performance de 10% no que exceder o CDI. Já o Vision possui uma taxa de administração de 0,7% ao ano, com uma taxa de performance também de 10% no que exceder o CDI. E possuindo igualmente uma taxa de aporte mínima de R$ 100. Agora vamos para os dois últimos fundos DNA da Rico, o Energy e o Brave, ambos indicados para investidores com perfil agressivo ou arrojado. O Energy possui uma taxa de administração de 0,8% ao ano, com uma taxa de performance de 10% do CDI e um aporte mínimo também de R$ 100. Já o Brave é o único dos 6 fundos DNA da Rico que não possui natureza de fundo multimercado, mas sim de fundo de renda variável. Isso quer dizer então que ele não possui opções de renda fixa em seu portfólio? Nada disso. O que caracteriza um fundo de renda variável não é a ausência de opções de renda fixa, mas sim a predominância de investimentos em opções de renda variável. Para que você tenha uma ideia, o Brave possui em seu portfólio cerca de 10% dos seus aportes em renda fixa. Esse fundo possui a maior taxa de administração entre os fundos DNA, no percentual de 0,9% ao ano, e uma taxa de performance no percentual de 10% sobre o que exceder o Ibovespa, algo muito mais justo para um fundo de natureza de renda variável. E eu explico o porquê. A taxa de performance é uma espécie de prêmio que os cotistas de um fundo pagarão para o gestor profissional deste fundo pela sua competência por ter gerado lucros acima de determinado benchmark. Um benchmark é um índice de referência utilizado para avaliar o desempenho de uma aplicação. É uma ferramenta muito utilizada pelos bancos e pelos fundos de investimento. Um fundo ele pode estabelecer o benchmark que ele bem entender, como por exemplo a taxa Selic, o CDI, o Ibovespa, o S&P 500. Qual o problema que eu vejo nos 5 primeiros fundos DNA da Rico? Eles estabeleceram como benchmark o CDI, o Certificado de Depósito Interbancário, como parâmetro para a cobrança da taxa de performance. Só que o CDI ele possui um percentual muito próximo da taxa Selic, que atualmente está apenas no percentual de 2% ao ano. Ora, ultrapassar um percentual desse patamar ao longo de um ano não requer muito conhecimento do mercado financeiro. Para que você tenha uma ideia, hoje em dia quase a totalidade dos fundos imobiliários negociados na Bolsa de Valores pagam um dividend yield superior a 2% ao ano. Se você aplicar o seu dinheiro num tesouro pré-fixado ou num tesouro IPCA, você obterá ao longo de um ano um percentual maior do que a taxa Selic ou o CDI. Ou seja, o que eu quero lhe dizer é que é praticamente uma certeza esses fundos ultrapassarem esse índice, gerando mais uma despesa em cima dos seus ganhos, a cobrança da taxa de performance, diminuindo os seus lucros. Miguel, esses fundos são indicados para o investimento da minha reserva de emergência? No que diz respeito à segurança, os 2 primeiros até passariam no crivo. Todavia, no que diz respeito à liquidez, todos os 6 fundos DNA da Rico não são indicados para esse tipo de investimento, pois os 5 primeiros possuem um período de resgate de 7 dias e o último, o Brave, possui um período de resgate de 8 dias. Uma realidade incondizente com a necessidade de disponibilidade imediata que uma reserva de emergência exige. Então, definitivamente, esses fundos não são indicados para a aplicação de sua reserva de emergência. E deixa eu lhe dar uma dica como planejador financeiro. Se você está procurando lucro ao aplicar a sua reserva de emergência, isso é sinal que os seus investimentos estão inconsistentes e ineficientes.
pois uma reserva de emergência não visa rentabilidade, mas sim segurança e liquidez. E Miguel, na sua opinião, vale a pena investir nesses fundos? Eu prefiro investir de uma maneira ativa, escolhendo cada ação que eu pretendo trazer para a minha carteira, escolhendo de maneira muito precisa as companhias que eu gostaria de me tornar sócio, sendo fiel à minha estratégia de investimento em ações a longo prazo, o buy and hold. Mas essa estratégia excluiria de maneira completa os fundos de investimento do nosso portfólio? Não excluiria. Mas eu prefiro escolher os meus próprios ativos, gerindo o meu próprio dinheiro. E se você deseja aprender a investir em ações na Bolsa de Valores pela estratégia do buy and hold, com a capacidade de montar a sua própria carteira de investimentos e gerir o seu próprio dinheiro, não perca a oportunidade de se inscrever na segunda e última turma do nosso treinamento Finanças de Sucesso. Um treinamento que levará você do absoluto zero para a qualidade de investidor na Bolsa de Valores pela estratégia vencedora do buy and hold. Então, invista em você e se prepare para começar o ano de 2021 com uma história financeira diferente, começando já no mês de janeiro a investir em ações e fundos imobiliários com o prazer de já começar a receber os dividendos dos seus aportes. Então, clique no link que nós vamos deixar na descrição desse vídeo, se inscreva no nosso treinamento e será um enorme prazer orientá-lo nessa jornada de construção de riqueza na Bolsa de Valores. Eu aguardo você. E se esse vídeo foi esclarecedor para você, deixe o seu like, coloque aqui embaixo os seus comentários, bem como todas as suas dúvidas. Eu terei o maior prazer em esclarecê-las e mais uma vez eu peço a sua ajuda para compartilhar esse conteúdo para que ele chegue ao maior número de pessoas. E assim você contribui com o desenvolvimento do nosso trabalho aqui no YouTube. E nós vamos deixar aqui ao lado a tela de um outro vídeo do nosso canal, onde eu ensino na tela do meu celular como você pode investir em fundos imobiliários utilizando o aplicativo da Corretora Rico. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.